Amém. Oi, aqui é o pastor Fabiano, do México. Um prazer estar com vocês novamente. Vamos a estudar a lição 11, Evangelismo da Bíblia. O que é o Evangelho de Jesus? Vamos ver a pregação do Evangelho em Marcos capítulo 4, versículo 17, diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso exemplo perfeito. Ele veio à Terra como o primeiro missionário da história e ele trouxe o Evangelho. E ele começou a pregação do Evangelho. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele pregava. Mateus 4, 23 diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém? Então, ele entrava nas sinagogas, ele ia onde estavam as pessoas famintas de ouvir a palavra de Deus. E ele pregava, e ele buscava e chamava as pessoas. Diz em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Então, indo adiante, viu outros irmãos, dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Então, ele foi encontrar os discípulos, ele foi encontrar as pessoas e chamou para segui-los. Amém? Então, ele pregava, ele ia nas sinagogas e depois ele chamava eles e convidava para segui-lo. Amém? João 1, versículo 43 em diante. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Então aqui vemos Jesus novamente chamando Filipe. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então nós vemos que Jesus pregava, ensinava, mas chamava para estar com ele. E quando ele chamava essas pessoas, começava a ensiná-los, começava a discipulá-los. Mateus 9:35 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amém? Então ele discipulava, ensinava. E ele revelou através dos milagres, curas e outros sinais que ele é o Cristo. Amém? Tudo o que ele fez. Jesus não somente curava por curar. É importante as pessoas serem curadas, mas os sinais de Jesus era para que eles crescem que ele era o Messias, o Cristo que o Antigo Testamento tinha profetizado. Amém? Ele testemunhou. Lucas 24, versículo 25 ao 27 diz: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele ensinava, ele explanava a palavra para os seus discípulos e para as pessoas que seguiam ele. O evangelho que Jesus ensinou, qual foi? Lá em Mateus 10, em Lucas 10, nós vamos ver os princípios da evangelização mundial que Jesus nos ensinou. Ele disse ali em Mateus 10, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, olha aqui, versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, Jesus comissiona 12 discípulos, amém? Ele dá para eles a ordem, a indicação de que eles têm que sair anunciando o reino dos céus, ou seja, a pregação do evangelho. E no versículo 11, ele direciona os discípulos para encontrar os dignos. E nós vamos explanar ainda mais isto, porque a evangelização se torna fácil quando você entende este princípio de Jesus. Nós evangelizamos, nós pregamos para todas as pessoas, mas temos que enxergar os dignos, as pessoas que Deus já preparou o coração para receber a palavra, amém? E ele direcionou que quando entrassem numa casa, eles dessem a paz, ou seja, uma saudação daquela época, shalom, a paz, era uma forma de saudação naquela época. Em Lucas 10 é o mesmo princípio, é quase que uma réplica de Mateus capítulo 10, mas vamos ver o que diz aqui no versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então temos outro grupo já de 70 pessoas que eles estão se acrescentando às filas de Jesus, da equipe de Jesus. Muitos acreditam que eram discípulos de João, que acabou de ser decapitado pelo Herodes, né? E esses discípulos passaram as filas do Senhor Jesus, e Ele está enviando, como enviou na vez anterior os 12, agora está enviando este grupo maior para fazer a mesma coisa, mas no versículo 5 diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Então ele escolhe 70 discípulos e ele dá a indicação: quando entrem na casa, falem paz nesta casa. E no versículo 6 de Lucas 10 ele diz: encontrem o filho da paz. Então qual é o princípio? Encontrarmos o digno, o homem de paz, ou a digna, a mulher de paz, ou a casa de paz, a casa digna. Para muitos pode soar chocante, digno, eu não sou digno ou pessoa de paz, são as pessoas que Deus preparou para o evangelho, para crer em Jesus. E elas estão por ali, nós temos que galgar elas, garimpar,
Garimpar é a palavra. Nós precisamos garimpar elas, encontrar os tesouros, encontrar as pessoas que Deus preparou para o Evangelho. Amém? Em Mateus 13, temos outro princípio que nos mostra 4 tipos de solos. 4 tipos de pessoas. Olha só, versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu ainda em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então nós vemos aqui o princípio. É o princípio da boa terra. O semeador espalha a semente para todo quanto é canto, né? Mas tem 4 tipos de solo. À beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas elas não entendem porque o inimigo rouba rapidamente. Elas entram e saem iguais porque a palavra não desce ao seu coração, porque a terra está dura. O segundo tipo de solo é pedregulhos. São as pessoas que escutam a palavra e parece que ela gera neles a fé, mas na verdade logo as provas, as dificuldades vêm e eles se afastam e a palavra se queima, se torra, porque as pressões da família, as pressões do mundo, do pecado, tudo aquilo queima a palavra neles e não vinga. O terceiro tipo de solo são espinhos. As pessoas que aparentemente recebem a palavra, mas depois o dinheiro, os desejos da carne, a vaidade do mundo afoga a palavra e eles não vingam. Mas o quarto tipo de solo é a boa terra. Pessoas dignas, pessoas de paz, que estão prontas. A terra foi preparada para receber e gerar vida com a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus o Cristo. Amém? E Mateus 13 continua dando outros ensinos e vemos a boa terra, ali está em Mateus 13, já lemos aí, mas depois vemos o grão de mostarda, né? Em Mateus 13, do 31 ao 33, o evangelho como o grão de mostarda, muito pequeno, Jesus é o Cristo, mas aquilo é explosão, aquilo é poder, aquilo é poderoso, é muito pequeno, mas depois chega a ser a maior das árvores das hortaliças. É porque o Evangelho é algo precioso. Muitos ignoram, muitos menosprezam, desprezam esta palavra, mas parece pequena. Mas ela gera fruto para a vida eterna. O fermento também, uma pequena medida de fermento leveda a massa. Então, essa palavra, Jesus é o Cristo, parece uma pequena porção de fermento, mas ela vai levedar, ela vai gerar vida, ela vai fazer que a pessoa cobre vida, venha a vida por meio do Evangelho. Depois vemos a parábola do tesouro escondido no campo. Uma pessoa encontrou num campo um tesouro e escondeu novamente, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, aquela terra e poder ficar com o tesouro. Quando você encontra o digno, irmão, irmã, isto é muito importante. Quando você encontrar a pessoa que Deus preparou para ouvir este evangelho, você vai grudar nela e discipular e ensinar até que essa fé amadureça no seu coração, porque essa pessoa é um tesouro escondido, amém? Eu quero salientar, tesouro escondido, não é uma coisa que se encontra bem rente ao chão, não é uma coisa assim rápida de se encontrar, está escondido, você tem que garimpar, você tem que cavar, ir atrás dessas pessoas, o Espírito Santo vai guiar você. E no final vemos a pérola de grande valor. Um vendedor de pérolas encontrou a pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Quando você encontra a pessoa, irmão, irmã, você precisa
deixar muitas coisas de lado para pegar nessa pessoa, porque essa pessoa é preciosa, porque essa pessoa vai gerar fruto a 30, 60 e 100 por um. Amém? Então, qual é o evangelismo da Bíblia? São aqueles que recebem a revelação. Amém? Em Mateus 11, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, o evangelho se recebe por revelação. Não apenas ouvir esta mensagem, não apenas ler este estudo. É uma revelação que vem do céu ao seu coração. Lucas 10, 22 também fala que somente recebe o evangelho aquele que o Filho quer revelar. Gálatas 1, versículo 12, Paulo diz, falando do evangelho: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. E na verdade, todos nós precisamos que nos seja dado o evangelho por meio da revelação que o Espírito Santo gera nos filhos. Amém? Então, o testemunho de que Jesus é o Cristo é preciso que aconteça. Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Você precisa evangelizar. Mesmo que as pessoas não reajam, você precisa evangelizar, porque a evangelização é a opção que Deus está dando às pessoas. E mesmo elas se recusem, Deus dá. Deus coloca diante delas a proposta da salvação. Depois elas comparecerão diante de Deus se elas aceitaram ou não a proposta de salvação, que é Jesus, o Cristo. Você somente tem que ser obediente e levar o evangelho adiante a todas as nações. João Batista, vemos ali em João capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha. Como quê? Como testemunha. Você é essa pessoa. Uma pessoa que testifica de Jesus. Uma pessoa que dá testemunho da salvação. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João testemunhou. João foi testemunha da luz. João deu testemunho, testificou que Jesus era o Filho de Deus. É a mesma proposta do Espírito Santo para a sua vida. Você é chamado a testemunhar, testificar que Jesus é o Cristo. A mulher samaritana nem tinha falado com Jesus quando ela já estava dando testemunho de Jesus. Amém? Em João 4,39, ela diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ela simplesmente foi falar com eles. O cara falou tudo o que eu fiz. Não tinha nada oculto desse homem. Ele é o Messias e as pessoas creram pelo testemunho da mulher. Amém? O apóstolo João, em João 21, 24, ele diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
A carta, o Evangelho de João é o testemunho que Jesus é o Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 2, disse: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele testemunha e proclama que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a vida eterna. 1 de João 4,14 diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Amém? Cada homem de Deus, cada discípulo tem que testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 2 diz: que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, o Cristo. Amém? Os apóstolos também. Olha o que eles disseram em Atos 1:22. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Judas tinha traído Jesus e tinha morto. Agora os discípulos estão procurando um candidato para ser junto com eles testemunha da vida de Jesus, testemunha ocular da vida e ministério de Jesus, para dar testemunho, amém? Disso se trata a evangelização, dar testemunho de Jesus o Cristo. Atos 4:33 diz: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém? Então, o que é a evangelização? É o testemunho da ressurreição de Jesus, porque Ele é aquele que ressuscitou e continua vivo para todo e sempre. Amém? O apóstolo Paulo, quando começou seu ministério, que nem Paulo era chamado, era Saulo, diz em Atos 9:22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Ele expunha publicamente a mensagem do Evangelho. Jesus é o Cristo. Em Atos 17:3, 15 a 20 anos depois, Paulo diz, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Em Atos 18:5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Essa é a nossa tarefa, testemunhar. Em Atos 20:24, eu amo esta passagem. Paulo diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse era o seu alvo. Esse era o único propósito da vida de Paulo, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 23:11 diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Glória a Deus. A presença de Deus sempre estará prestes, sempre estará pronta para aqueles que estejam dando a sua vida para testemunhar do Filho de Deus, Jesus o Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Não podemos nos envergonhar de dar testemunho, de evangelizar, de sair para a rua, de compartilhar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a resposta, que Jesus é o Cristo que venceu Satanás, o pecado e a morte, a separação do homem de Deus.
Apolos, em Atos 18, 28, diz: refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? A Bíblia foi escrita para testemunhar que Jesus é o Cristo. Diz em João 5,39: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. A Bíblia, os 66 livros foram escritos da parte de Deus por meio de uma multidão de pessoas somente para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, a resposta para o nosso problema, a proposta de Deus para a salvação. Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor Jesus enviou o seu anjo para dar testemunho. E nós temos esse testemunho, que Jesus é o Cristo. Minha pergunta é: você vai ficar quieto? Você vai ficar parado? Você vai ficar no seu lugar de conforto? Eu sou salvo, minha família é salva, glória a Deus. Ou você vai ser desafiado por esta palavra para levar o Evangelho e cumprir o pacto da evangelização mundial? É muito fácil, não é pelo esforço, você não tem que convencer, você tem que testemunhar. Deus tem os dignos. A ênfase, o mistério deste tema aqui, desta lição é o seguinte: você somente tem que abrir sua boca, proclamar o Evangelho e Deus vai apresentar para você os dignos, os homens e mulheres de paz que Deus já preparou. E o Evangelho e a evangelização se tornam muito fáceis. Essas pessoas são pérolas de grande valor, tesouros escondidos, que o Evangelho vai penetrar como uma pequena semente de mostarda que vai gerar vida. E eles vão dar fruto a 30, 60 e 100 por um. Vai encontrá-los, irmão. Vai procurá-los. Deus vai te entregar nas mãos essas pessoas preciosas. Senhor, nos permita fazer a evangelização das nações nos nossos dias com as nossas mãos. Coloque em nós o poder do seu Espírito Santo para sermos testemunhas vivas, cheias do fogo do Espírito Santo e do poder. Manifesta o seu poder. Manifesta, Senhor, que você está vivo nos nossos dias por meio da pregação do Evangelho e que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo. Pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.